Então, olá a todos. Nesse vídeo eu vou explicar como é que vocês vão utilizar os componentes pronto da disciplina para vocês desenvolver os jogos de vocês. Aí eu criei esse exemplo aqui com um joguinho de nave para explicar como é que vocês vão fazer. Então, assim, começando pela nave, né? A nave tem um sprite, né? Só para lembrar como é que a gente faz para configurar os sprites. No caso aqui, ó, tem que ser sprite 2D UI. Como é só um sprite na imagem, né? Como é só um sprite nessa imagem aqui, é single. Se fosse mais de um sprite, seria múltiplo. Aí você ajustaria no editor. Aí eu já sei que a altura do pixel aqui é 200, né? Se fosse 100, ia alterar aqui no jogo, né? Ó, você vê que aumenta e diminui. Vamos deixar 200, que é o valor que eu estou testando aqui. Depois, se você fosse mais de uma imagem, você quisesse recortar os sprites da imagem, você viria aqui no editor, né, no Sprite Editor, como a gente já mostrou em sala de aula. E aí no final você faz as modificações que você quer e clica em Apply. Mesma coisa você faz com todos os outros é, sprites que tem aqui, né, que você vai utilizar no jogo. Então no caso da nave, né, tem um sprite. Como o jogo é 2D, né, a gente está fazendo a colisão 2D, lembrar que todos os componentes de física tem que ser 2D. E que se for 2D não colide com os componentes de física 3D. Então aqui a gente está usando todos como trigger, né? A gente não vai necessariamente fazer simulação de física. Então a gente quer basicamente só verificar quando um game object colide com o outro. Então por isso que a gente está marcando todos com trigger. E aí, como o formato de colisão está usando um box, né? A gente está usando um box collider. E aqui o rigid body, que vai ter as informações de física, né? No game object, basicamente o que a gente mudou foi aqui a gravidade, né? Porque a nossa nave não vai sofrer influência da gravidade no jogo. E a gente frisou aqui a rotação no eixo Z, mas podia até desabilitar. E aí, começando os componentes, né, que vocês vão utilizar para desenvolver os jogos na disciplina, os componentes prontos. Então, primeira coisa, a nossa nave ela vai se movimentar. Então, se ela vai se movimentar, ela precisa ter uma velocidade de movimentação, que aqui a gente usa o componente velocidade. Lembrando como é que a gente faz. Esses componentes aqui estão lá no repositório que eu coloquei o link lá na turma de CIGA. Então, por exemplo, ele vai precisar do componente velocidade. Então, eu baixo lá o script do componente velocidade, baixo aqui, coloco na pasta scripts, dentro da pasta assets do projeto. E aí, se eu quero, por exemplo, a minha nave vai precisar do componente velocidade, eu posso clicar, arrastar aqui e soltar em cima do nome do game object. Ou então eu posso clicar, arrastar aqui para cá também, na aba Inspector. Ou então eu posso vir aqui em Add Component e procurar aqui, ó, velocidade. Aí você pode adicionar também. Então tem esses três jeitos de adicionar. Qualquer um está certo, nenhum está melhor do que o outro, certo? Então eu defini aqui que a velocidade do meu Game Object vai ser 5, né, da minha nave. E aí eu vou precisar desse componente de velocidade para movimentar a nave, como eu falei. E aqui no caso, como a minha nave vai se movimentar com entrada do teclado, né, eu vou usar as teclas AWSD para movimentar ela. Então a gente usa o componente movimentar com input, né, com a entrada do usuário, no eixo X e Y. Até porque se você observar aqui, a nave vai se movimentar no eixo Y e no eixo X. Né? O X aqui é a setinha vermelha, o Y a seta verde. E aí também, como a gente está usando Rigid Body 2D, né, porque é um jogo 2D, a gente está fazendo ele com sprite, então a física é 2D. Então a gente vai movimentar um Rigid Body 2D. Então, é um script de movimentação com input na entrada do usuário no eixo X e Y, que vai movimentar um rigid body 2D. Lembrando que tem script que faz a mesma coisa, só com rigid body, né, sem ser o 2D, e também com o transform. Tem lá no repositório do GitHub, né, que tem lá o link na página, na turma do CIGA. Então, no caso aqui, ó, o nosso sprite ele não vai virar. Lembrando que, por exemplo, em alguns jogos de 2D, por exemplo, o personagem vai correndo, quando ele está correndo da esquerda para a direita, né? Então o sprite está numa direção. Quando ele corre da direita para a esquerda, aí o sprite tem que movimentar, né? Girar. Então, nesse caso, você pode marcar aqui, vira sprite, né? Se quando você se movimentar de um lado para o outro, ele vai virar. Aí uma coisa que a gente pode utilizar é o seguinte, às vezes na movimentação, né, tem um limite. Por exemplo, vamos supor que a nossa nave ela não pode sair aqui da tela. Então você tem que verificar aqui, por exemplo, onde é que vai ser o limite da tela. Por exemplo, se fosse aqui
o y menos 3,5 e o y 5,23. Então esses seriam os limites da minha nave, que ela não poderia passar desses limites no eixo y. Então eu posso colocar aqui, ó, limite y mínimo e o y máximo da nave. Mesma coisa para o x, ó, vamos supor que minha nave não pode passar daqui, aí eu venho e verifico aqui, ó, o x mínimo é menos 8,9, né, pode botar menos 9, e o x máximo é o que? Pode botar 9, né, para arredondar logo. Então o limite mínimo e máximo de movimentação na minha nave no ambiente 3D seria x menos 9 e x 9. Aí você pode colocar esses valores aqui. Como eu não estou colocando limite, eu coloquei valores bem altos aqui para não ter problema de colisão. Então, quando eu sair aqui do limite da tela, eu ainda consegui movimentar. Mas normalmente em jogos de nave é o que? Normalmente a nave não sai da tela. Então você coloca esses limites. É o x mínimo, o x máximo, o y máximo e o y mínimo você coloca aqui para a nave não sair da tela. A mesma coisa vale para outros jogos, né? Se fosse um jogo 2D, tipo Sonic, Hollow Knight, que ele vai se movimentando aqui. Aí você tem às vezes tem alguns pontos que a fase a câmera é fixa, né? Então você coloca o valor mínimo e máximo aqui que o personagem vai se movimentar. Outra coisa, né? A nave do jogador ela vai ter vida, né? Então ele vai sofrer dano. Então você, como vai usar a vida, né? A nave do jogador vai ter pontos de vida. Você adiciona o componente vida. Aí no caso eu defini aqui que ele vai ter 5 pontos de vida. Aí você pode marcar aqui sem vida ele se destrói, porque às vezes você quer o quê? Que quando acabar a vida do inimigo, ou do jogador, ele se destrói. Aí você pode marcar aqui quando acabar os pontos de vida ele se destrói. Aí você pode adicionar aqui, ó, por eventos da Unity, como a gente já mostrou em sala de aula, você pode adicionar algum evento, por exemplo, ele vai morrer antes dele se destruir, ele vai, sei lá, chamar uma animação, vai executar um outro script. Então você pode adicionar um evento aqui, como a gente já mostrou em sala de aula, e executar esse evento. Você também pode, quando houver redução de vida, ou seja, quando a nave do jogador reduzir o dano, né, tomar algum dano, vai reduzir a vida dele. Aí você pode adicionar aqui algum evento para executar quando houver redução de vida. Mesma coisa, chamar alguma animação, etc. Você pode já criar um evento aqui e adicionar alguma funcionalidade para ser executada quando houver redução de vida. Então na nave basicamente é isso. Passando aqui para, por exemplo, o inimigo, né? No caso, o inimigo, né, é uma nave, é um prefab que a gente vai ficar gerando vários aqui. Aí a mesma coisa da nave do jogador, né? Tem um sprite, eu configurei o sprite, depois adicionei aqui na fase. E aí, do mesmo jeito, ó, um box escolar 2D, trigger, rigid board 2D, não vai sofrer influência da gravidade. E aí, no caso, esse inimigo ele vai ter pontos de vida. Então eu coloquei aqui 20 pontos de vida. E ele vai se destruir se acabar os pontos de vida dele. Aí eu defini a velocidade também, como ele vai se movimentar, eu defini a velocidade de menos 0,25. Por que menos? Porque ele vai se movimentar, ó, tem esse componente também lá, ó, movimentar em um eixo rigidboard 2D. Então, como a gente está vendo aqui, ele é um game object que tem um rigidboard 2D. Então, a gente vai movimentar esse rigidboard 2D para movimentar o game object. Aí eu quero que essa nave do inimiga se movimente o quê? No eixo Y. Então marco aqui, ó, eixo Y. O eixo Y aqui a gente vê pela seta verde. Só que observe que o Y positivo é para cima. Mas eu quero que a nave do jogador inimiga, a nave inimiga, se movimente para baixo. Então, ó, como eu quero que ele se movimente para baixo, ou seja, na direção negativa do eixo Y, eu coloco menos 0,25. Ele vai se movimentar para baixo. Se eu colocar essa velocidade positiva, 0,25, né, sem o sinal de menos, aí a nave ia se movimentar para cima. Mas eu quero que ela se movimente para baixo, então eu coloco menos 0,25. Se fosse no eixo X, aí eu marcava o eixo X. Aí como é menos 0,25, né, menos 0,25, ele vai se movimentar na direção negativa do eixo X. E para a nave inimiga, basicamente é isso. Aí, para transformar em prefab, né, lembrando, basta eu clicar aqui no Game Object, arrastar e soltar dentro da pasta prefab,
que ele vai criar o prefab, mas aqui não, já foi criado, não precisa. Aí outra coisa, a nave inimiga, né, e tanto a nave inimiga quanto o jogador vão ficar atirando projéteis, né, como a gente pode ver aqui durante a execução. A nave do jogador vai atirar esses tirozinhos, né, retangulares brancos, e a nave inimiga vai atirar esses tiros vermelhos circulares, né, no formato de círculo. Então, ó, como é que a gente faz? A nave do jogador, observem aqui que é um Game Object, né, que eu chamei de nave, e o Game Object vai ficar criando os tiros do jogador. Observe que é um outro Game Object, né, que até um problema aqui durante as aulas, né, eu vi vários alunos que estavam criando o tiro no Game Object da nave, só que não, a gente cria um outro Game Object, né, no caso aqui eu chamo tiro pai, porque ele é um Game Object pai, que vai criar os tiros, né? Então ele vai ser um gerador dos tiros. Então a gente cria um outro Game Object, no caso vazio. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, na setinha de mais aqui em cima, Create Empty. Aí ele vai criar um Game Object vazio, né? Que é um Game Object que não tem nada, só tem um transform, só apenas o transform com a posição. E aí depois a gente adiciona o componente, né? Pronto, né? Que tem lá no repositório, que vai ficar atirando os tiros, né? Então, no caso, como esse tiro pai vai ficar gerando os tiros da nave do jogador, e aí eu quero que o que? Para onde o Game Object da nave for, ele tem que vai levar o tiro pai. Então, por isso que eu tenho, como a gente já viu em sala de aula, né, transformar esse Game Object vazio como filho da nave, do Game Object da nave, né? Porque para onde a nave do jogador for, aí o tiro pai vai também. Se ele não for o filho da nave, né, a nave vai, mas o tiro pai fica, né? Então, como a gente já viu em sala de aula, a gente tem que transformar o tiro pai como um Game Object filho do Game Object nave, né? Para onde a nave for, o tiro pai vai também. Aí no caso o tiro pai, né, eu coloquei ele um pouquinho aqui na frente, né? Exatamente que a partir desse ponto aqui, ó, do tiro pai, dessa posição dele, é que ele vai instanciar, né? Vai criar os tiros do jogador. E aí, ó, no caso, os tiros, eu quero que eles sejam gerados, né, no formato, ele vai atirar em arco concentrado. Ou seja, se vocês observar aqui, ó, o tiro do jogador, ele gera os tiros no formato de um arco. Aí, então, eu uso esse componente, atirar em arco concentrado. Tem outros componentes, como por exemplo, atirar em arco, só que mais aberto, atirar em arco concentrado. Os tiros ficam mais fechados, né? Pode atirar em círculo, em todas as direções. Pode atirar também em cone aleatório, quando ele faz vários tiros em direções aleatórias. Atirar em retângulo, né, quando vai tipo uma parede de tiros, né, numa determinada direção. Então tem vários tipos de tiros que você encontra também lá no repositório. Só que, por exemplo, eu estou usando atirar em arco concentrado. Então o primeiro parâmetro aqui é exatamente o Game Object que vai ficar sendo atirado, que no caso a gente criou esse tiro. Então o tiro foi bem simples, eu só criei um sprite, no caso, por exemplo, vem aqui 2D Object, Sprite, aí criei um sprite square, retangular. Aí a única coisa que eu fiz foi alterar as dimensões dele, né? Que eu afinei ele no direção X, deixei 0.2 e reduzi o tamanho dele também no eixo Y, deixei 0.5. Aí depois, como o nosso tiro também vai se movimentar, aí eu adicionei um componente de velocidade, defini a velocidade 5. Como ele vai se movimentar em uma direção, aí e também rigid body 2D, né? Porque o nosso tiro ele vai se colidir com outros game objects. Então eu coloquei um box collide 2D, né? Que é o formato de colisão de box 2D. E também coloquei um rigid body 2D. Aí a mesma coisa lá da nave do jogador. O box collide, como a gente quer só detectar colisão, não vai ter simulação de física, eu marquei como trigger. E no rigid body 2D, como ele não vai sofrer influência da gravidade, eu coloquei a gravidade como sendo 0. E aí depois, né, adiciono o componente de velocidade. E aí, como eu quero que o tiro se movimente em um eixo com rigid body 2D, né, porque ele tem um rigid body 2D aqui, eu coloco para ele se movimentar em um eixo
usando o rigid body 2D. E aí, no caso, eu quero que o rigid body, o tiro do jogador se movimente no eixo Y dele, que é essa setinha verde. E aí, como eu quero que esse movimente no eixo Y dele, não do mundo 3D, então eu marco aqui, ó, próprio eixo. Que aí significa o quê, ó? Quando eu boto não marco aqui, por exemplo, ó, eu quero que esse movimento só no eixo Y. Quando eu faço isso, deixa eu desmarcar aqui. Quando eu faço isso, ele se movimenta no eixo Y dele, né? Do próprio tiro. E aí, se por exemplo, se eu rotacionar aqui um pouco, observa que o tiro está se movimentando apenas no eixo Y, não é no próprio eixo. Se for no próprio eixo, ele se deslocaria aqui no eixo Y dele, mas como eu desmarquei, ele vai se movimentar no eixo Y do mundo 3D, né, que é aqui para cima. Então, quando eu dou o play, ele se movimenta no eixo Y do mundo 3D, não no próprio eixo. Agora, quando eu quero que ele se movimente no próprio eixo dele, Y, que é essa seta verde, eu quero que ele vá assim, né, independente da rotação que ele tenha, ele se movimente dentro do seu próprio eixo Y. Então eu marco aqui essa opção, ó, próprio eixo. Que aí quando eu der o play, ele não vai se movimentar no eixo Y do mundo 3D, ele vai se movimentar dentro do próprio eixo Y dele. Então quando eu der o play aqui, ó, ele vai se movimentar dentro no próprio eixo Y dele, não do mundo 3D. Certo? Então, por isso, ó, que aqui no caso do tiro, eu coloquei, usando o componente movimentar em um eixo com rigid body 2D, lembrando que tem esse mesmo componente só com transform e com rigid body não sendo 2D. Aí, então eu marquei, ó, eixo Y e no próprio eixo, que é para ele se movimentar na direção do próprio eixo Y dele. Então vamos zerar aqui a rotação. Aí então pronto, eu criei esse, além disso também aqui, como esse tiro vai causar dano, aí eu também adiciono o atributo, né, o componente dano, digo quanto de dano ele vai causar, e aí no caso eu quero que ele aplique dano ao contato, né? Só que eu tenho que dizer o que, ó, qual é a tag do inimigo que vai sofrer dano. No caso, eu esqueci de comentar aqui, a nave inimiga, eu adicionei a tag inimigo para identificar todos os inimigos do meu jogo. Então, como é que eu faço para criar essa tag? Eu venho aqui, clico aqui, ó, embaixo do nome do componente tem essa propriedade aqui, tag. Aí eu clico aqui, ó, tem vários já tags que eu já criei. Aí como é que eu faço para criar uma tag? Eu venho aqui no botão Add Tag, clico no sinalzinho de mais aqui, ó, e escrevo o nome da tag que eu quero. Adversários. Aí eu salvo aqui, aí eu volto aqui para o meu jogo, aí basta eu mudar para adversários. Mas no meu caso, no exemplo, eu estou usando inimigo. Eu já criei essa tag inimigo. Então todos os game objects que são inimigos do jogador, eu estou chamando de inimigo. Então no caso, os tiros que o jogador for atirar no jogo, eles vão causar dano em todos os game objects que tem a tag inimigo. E aí eu posso marcar aqui, no caso eu marquei também, para quando o tiro do jogador entrar em contato com um game object inimigo, né? Quando o tiro do jogador entrar em contato com um game object inimigo, ele vai se destruir. Aí eu marquei aqui a opção se destrói no contato. Então basicamente é isso. Então eu criei o tiro inimigo, transformei em prefab, que foi o que? Eu clico aqui no Game Object e arrasto e solto aqui dentro da pasta prefab, certo? Aí ele criou o prefab. Aí mesma coisa para o tiro inimigo. No caso do tiro inimigo eu peguei criei um sprite 2D, só que no formato de círculo. Aí depois eu criei eu só vim aqui na aba sprite, né, no componente sprite, e mudei a cor dele. Podia ser verde, azul e tal, mas eu botei vermelho. Mesma coisa, o tiro do inimigo vai se movimentar, então eu coloco o componente velocidade para ele poder ter uma velocidade de movimentação. Ele vai se movimentar também em um eixo, só que no caso aqui eu quero que ele se movimente no eixo Y, dentro do próprio eixo dele aqui também. Poderia ser fora do próprio eixo também que serviria. Aí, né, no caso, como é um círculo, né, não é um box, aí eu coloquei o círculo collide 2D.
Mesma coisa, marquei como trigger, adicionei o rigid body 2D sem a gravidade aqui também, gravidade 0. E aí, uma diferençazinha é o que? Esse tiro também vai causar dano, aí eu estou dizendo que ele vai causar 1 de dano. E aí ele também vai causar dano ao contato, só que ele vai causar dano ao contato em quem? No jogador. Então, a nave do jogador, deixa eu habilitar de novo aqui, a nave do jogador ele tem que tag jogador. Então, a nave do jogador tem a tag jogador, né, para identificar ele como jogador. Então, o tiro inimigo vai causar dano em quem? No Game Object que tem a tag jogador, que é a nave do jogador que a gente está controlando. E o tiro do inimigo, né, das naves inimigas, também vai se destruir quando entrar em contato com a nave inimiga. E uma outra coisinha que é o que? Tem esse componente, né, que serve para alterar tiro, ou seja, todos esses todos esses componentes, né, que atiram, ele tem alguns atributos, como por exemplo, o número de direções, no caso aqui a gente só tem 3, o tempo entre os disparos, que eu coloquei 0.25, o tempo mínimo o tempo mínimo e o máximo antes de começar a atirar, que a gente pode colocar aqui, por exemplo, 1 e 7, que aí antes de começar a atirar, o Game Object vai esperar entre 1 e 7 segundos para começar a atirar. No caso aqui eu coloquei 0 porque eu quero que ele comece a atirar instantaneamente. E o ângulo entre as direções é exatamente o ângulo aqui, ó, quando atirar, se você observar aqui, tem um ângulo entre os tiros, ó. Então esse ângulo aqui entre os tiros é de 20. Você pode colocar 20, 30, 40, você escolhe o valor que você quer. Então no caso, ó, quando o tiro inimigo entrar em contato com o jogador, com a nave do jogador, então esse componente aqui alterar tiro pode alterar algum desses atributos aqui, desses parâmetros do componente de ficar atirando, de realizar os tiros. Então eu digo qual é a tag do Game Object que vai ser alterado, no caso é o do jogador. Eu poderia trocar o projétil, né, que é o prefab que está sendo atirado. Aí eu posso definir exatamente o número de direções que vai ter, ou então eu posso dizer qual é a variação. No caso, eu digo que quando o tiro inimigo, que é esse prefab aqui que a gente está olhando agora, o tiro inimigo, quando ele entrar em contato com a nave do jogador, ele vai diminuir menos 1 na quantidade de direções. Então aqui, se tem 3 direções, ele vai diminuir de 1 e vai ficar 2. Se fosse 2, ele ia diminuir de 1 e ia ficar só 1. Quando ficasse 1, ele não deixa ficar 0. Então ele tem uma verificaçãozinha que mesmo que ele tenha só apenas uma direção, mesmo que ele sofra tiro, ele não vai ficar com 0 direções. O mínimo vai ficar com 1. O componente tem essa verificação lá, então não precisa se preocupar com isso. Eu poderia também alterar o ângulo entre as direções e também definir uma variação. Do mesmo jeito, eu poderia dizer que quando ele tomasse tiro, ele ia diminuir, sei lá, menos 5 na direção. Então eu poderia fazer isso. E aí a gente pode marcar também esse destroy, que é o que? Quando esse Game Object entrasse em contato com a nave inimiga, ele ia se destruir. Mas como eu já coloquei isso aqui no dano ao contato, eu não preciso marcar aqui. Porque como a gente vai ver depois, com mais prática, esse componente a gente pode utilizar em várias situações. Então é isso. Então esses são os componentes que a gente pode utilizar para esse Game Object que vai causar dano no jogador. No caso é o tiro das naves inimigas. Aí do mesmo jeito eu tenho que transformar ele em prefab. Aí eu clico nele aqui, arrasto e solto dentro da pasta prefab. Como eu já criei, não vou soltar aqui para não complicar. O que mais? Sim, outra coisa. Aí, do mesmo jeito lá da nave do jogador, para mim fazer a nave do inimigo atirar, eu não coloco o componente de atirar no Game Object da nave. Certo? Se eu colocasse aqui, possivelmente os tiros iam sair aqui do meio da nave, então fica um negócio estranho, sem contar que poderia ter colisão, aí ia gerar uns comportamentos estranhos, poderia dar problema. Então o que é que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez da nave do jogador, a gente cria um Game Object vazio, no caso que eu chamei de tiro pai, transforma ele, coloco ele como filho da nave inimiga, e aí eu coloquei ele aqui, ó, um pouquinho na frente da nave do inimiga, né? E aí eu adicionei o componente também atirar em ar concentrado. Só que no caso aqui eu só tenho uma direção.
E eu coloquei que o tempo entre os disparos vai ser de 5 segundos. Bem grande, né? Para dar tempo do jogador desviar, etc. Senão vai encher de tiro demais na tela. E eu coloquei ó, que o tempo antes dele começar a atirar é entre 0 e 3 segundos. Então, antes de começar a atirar, a nave inimiga vai demorar um tempo aleatório entre 0 e 3 segundos para começar a atirar. Tem esse ângulo de direções, mas como só é uma direção, não vai fazer diferença. O que mais aqui? Pronto, então a gente já tem a nave inimiga, o tiro do jogador, o tiro inimigo. E aí como é que a gente faz para gerar essas naves, né? Como vocês podem ver aqui durante o jogo, as naves não vêm já criadas, né? Elas são geradas durante a execução do jogo, né? Em tempo de execução. Aí para isso a gente usa o componente gerador, né? Tem um componente gerador aqui que foi o que eu fiz. Eu criei um GameObject vazio, né? Vim aqui, create empty, chamei de gerador de nave, né? Gerador, nave alien. E aí adicionei o componente gerador. Aí o componente gerador, quais são os parâmetros dele? O primeiro, né, o prefab, que ele vai querer exatamente o prefab do GameObject que vai ser gerado, né? No caso é da nossa alien, alien sprite, né? Como é que eu faço para colocar aqui? Eu clico e arrasto e solto aqui que ele vai atribuir esse parâmetro. Aí no caso aqui eu estou usando que ele vai gerar uma quantidade fixa de naves, né? No caso eu estou dizendo que ele vai gerar 5 naves inimigas e pronto. Aí eu poderia também colocar, como eu fiz aqui, ó, quanto tempo antes de gerar. Eu estou dizendo que ele vai demorar 1 segundo depois de começar o jogo para começar a gerar as naves. E eu posso também colocar aqui um tempo mínimo e um tempo máximo de geração entre as naves. Ou seja, eu posso dizer aqui que ele vai gerar uma nave dentro de um tempo aleatório entre 1 e 5 segundos. Então, depois que ele gerar uma nave inimiga, ele vai esperar entre 1 e 5 segundos para gerar uma nova nave. Aí ele gera uma nova nave, espera entre 1 e 5 segundos de novo para gerar outra. Ah, professor, eu quero que o intervalo seja fixo. Então, você vai e coloca aqui, por exemplo, eu quero que ele gere uma nave a cada 4 segundos. Você vai e coloca 4 aqui nos dois. Aí ele vai gerar uma nave inimiga a cada 4 segundos. Mas no caso eu quero que seja aleatório, então eu coloco entre 1 e 5 segundos. Aí eu posso dizer aqui também ó, que depois que ele gerar as 5 naves, ele vai ser destruído. Aí eu marco aqui, quando ele terminar de gerar as 5 naves, ele vai se destrói. Eu posso também aqui dizer um intervalo. Vamos supor que eu não quero intervalos aleatórios, eu quero intervalos fixos. Então vamos supor que eu quero que ele gere aqui, sei lá, 3 naves. A primeira nave é depois de 2 segundos, a segunda nave depois de 7 segundos e a terceira nave depois de, sei lá, 12 segundos. Então eu posso dizer isso, em vez de ser intervalos aleatórios ou intervalos fixos, eu digo que ele vai gerar 3 naves com essa variação de intervalo aqui. Então pode ser uma coisa ou outra, o script se adapta sozinho, é automático. Se você colocar a quantidade, ele vai usar a quantidade. Se você colocar aqui 0, ele vai detectar e vai usar o intervalo mínimo. Se aqui tiver 0 e aqui também, aí ele vai usar o de intervalo. E aí também você pode dizer aqui qual é a faixa de área aqui no ambiente 3D que ele vai gerar. No caso aqui eu já testei que eu quero que ele gere as naves entre o x menos 8 e o y mais 8. Então eu coloco aqui a área mínima, né, que ele vai gerar as naves entre o x menos 8 e o x 8. Então ele vai gerar uma nave em uma posição aleatória aqui entre o x menos 8 e o x 8, certo? Ele vai gerar isso aleatoriamente. Aí eu poderia também fazer isso tanto no eixo y como no eixo z. Aí, só que como eu não quero, eu quero apenas no eixo x, aí eu deixo os outros eixos zero, que aí ele vai gerar só no intervalo aqui aleatório entre o x menos 8 e o x 8. E aí uma última coisinha, né, que é comum também ter em jogos de nave, a gente ter algum item para melhorar o tiro, aumentar a velocidade, etc. No caso aqui eu criei um para melhorar o tiro, né? Aí do mesmo jeito, eu criei um sprite retangular, só fiz esticar ele aqui no eixo Y para ficar um pouquinho diferente. Adicionei o box collide 2D com trigger, Gistboard 2D sem gravidade. E aí no caso, a gente vai usar o mesmo componente lá que a gente usou no tiro do jogador. Não é no tiro do jogador, é no tiro do jogador e no... Desculpa, não é no tiro do jogador, é no tiro inimigo. Que aí a gente vai usar esse componente para alterar tiro.
Só que no tiro do inimigo a gente usou ele para piorar o tiro do jogador, né? A gente diminuir a quantidade de direções. Enquanto que no melhor tiro a gente vai aumentar o número de direções. Então no caso eu coloquei aqui para quando o jogador, a nave do jogador entrar em contato com o Game Object de melhorar o tiro, né, que é esse retângulo em branco, aí ele vai aumentar uma direção no tiro do jogador. E aí eu marquei aqui também para quando a nave do jogador entrar em contato, esse componente melhora tiro aqui, esse Game Object vai ser destruído. E aí eu digo aqui também, ó, qual é o Game Object, né, o Game Objeto com essa tag aqui que vai ser alterado. Então eu quero que esse melhor tiro altere quem? O Game Object que tem a tag jogador, que é a nave do nosso jogador. Então, quando esse Game Object melhor tiro entrar em contato com a nave do jogador, né, que tem a tag jogador, ele vai aumentar em uma direção o tiro, né, da nave do jogador, e também vai se destruir. Então, basicamente é isso, né? Então, aqui é só um exemplozinho de como é que vocês podem usar esses vários componentes que já tem prontos lá no repositório do GitHub, né? Então, ó, aqui ele está com três direções. Quando eu toco aqui, aí eu tomei um dano. Vamos testar de novo. Quando eu tomei o dano, diminuiu 1, aí peguei o melhor tiro, aumentou mais 1 e ficou 3 do mesmo jeito. Ó. Tem 3 direções, pego aqui o melhor tiro, aí fica 4. Certo? Então, aqui esse exemplo, esse vídeo é só para mostrar como é que vocês podem usar os componentes prontos que tem lá no repositório do GitHub, né? Como eu já falei, comentei, que eu mostrei lá também em sala, tem muitos outros componentes que aí depois a gente vai trabalhar eles com mais calma durante as aulas, né? Nas próximas aulas, para vocês conseguir prototipar os jogos que foram solicitados no trabalho final da disciplina. Então é isso, a gente se vê em sala. Até mais.